Amém. Amém. Então, o nosso estudo, meus irmãos, nós iremos falar sobre cosmovisão cristã. Mariana, você já ouviu falar sobre isso em algum lugar? Faz ideia do que seja cosmovisão? Sheila, palavra estranha, né? Cosmovisão. Alguém já escutou aqui essa palavra alguma vez antes? João? Já, Cleitinho? Já, mas nós já tivemos um estudo. Show. Então, não vai deixar eu mentir sozinho, vai ter mais alguém para acompanhar. Então, vamos lá. Mas não é uma coisa muito normal de ser ensinado na igreja. Verdade. Tá? É um assunto, não é polêmico, de certo ponto, mas chega num ponto que chega a ser, porque a cosmovisão, o Lucas vai explicar aí, é de como você enxerga, como você tem a sua fé cristã. Isso. Na maioria das vezes isso não é ensinado. Nós tivemos esse curso de líderes, que o pastor Pedro tinha vários problemas, mas essa vantagem ele sempre teve. Ele era uma pessoa muito instruída e sempre procurava trazer a gente para esse lado. Estou fazendo um elogio a ele, porque realmente é isso que acontecia. Ele é uma pessoa muito instruída e sem heresia nessa área. Sim, isso é bom. Então, a Sheila, a Mariana não sabia, Isabela provavelmente, o Gabriel também não. Então, olha só, vamos partir pelo princípio, né? Quando a gente começa a ler um livro, e é até bom lembrar, este é o livro base. Se caso vocês quiserem comprar depois, cadê o inglês, Isabela? Esse aqui é o livro em português, dando nome ao elefante. Nós vamos entender por que o nome desse livro chama isso. E este é o americano, né? Caso vocês se tirem melhor. Então vamos lá. Começando pelo começo, vamos começar pelo substantivo cosmovisão, essa palavra. Cosmovisão é uma junção de duas palavras. Então, cosmo significa o universo, o mundo em geral, tudo isso. E visão, a própria palavra já é uma forma de você enxergar. Logo, a junção dessas duas palavras seria você ter a capacidade de enxergar o mundo em todas as suas estruturas. Então, olha só, isso aqui eu peguei na internet de como que o mundo lá fora da igreja entende o significado da palavra cosmovisão. A cosmovisão é um conceito que se refere à forma como uma pessoa ou um grupo de pessoas enxerga e interpreta o mundo ao seu redor. É uma visão de mundo que engloba crenças, valores, ideias, percepções e concepções sobre a realidade. Então, resumindo, todos nós temos uma cosmovisão, só que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Você passou sua vida toda tendo uma forma de interpretar a vida, o trabalho, as circunstâncias ao redor, que já tem o seu pressuposto, é a forma que você enxerga aquilo. Então, olha só. Resumindo tudo, seria, então, a cosmovisão é uma forma de você enxergar a vida. Então, se eu perguntar para você assim, Sheila, você é a favor de porte de arma? Olha que assunto polêmico. Então, a Sheila vai responder. Não vou perguntar, tá, Sheila? Pode ficar tranquilo. Mas ela vai falar se sim ou não. E debaixo dessa afirmação dela, tem vários pressupostos que ela foi adquirindo no decorrer do tempo, com a própria forma de você pensar e responder. Então, não é só uma palavra sim ou não. Por detrás daquilo dali tem todo um pensamento, toda uma crença do que eu acho que é certo e que é errado, se eu acho que se isso vai ser bom ou ruim. Então, a pessoa ela já tem isso. Então, de uma forma ilustrativa, só para que fique mais fácil de enxergar, pensa que a Marina troca o óculos dela e coloca um óculos vermelho. O que acontece quando, a partir do momento que eu coloco um óculos vermelho no meu rosto, eu já estou partindo do pressuposto que qualquer coisa que eu venha a ver, o tom de vermelho vai dar aquela ofuscada, vai estar a tonalidade vermelhada por debaixo. Só que, imagina que a Marina coloca um óculos vermelho e o Gabriel coloca um óculos verde. Aí eu decido perguntar para os dois, que cor que é a camisa do João? A Marina, com óculos vermelhos, vai falar, é vermelha.
E o Gabriel, com óculos verde, é verde. E se eu perguntar para o João que cor que é, ele vai falar branco. Então nós vamos ter 3 cores para o mesmo objeto. E partindo desse pressuposto, como que nós saberemos quem que vai estar certo ou quem que vai estar errado? Isso é o que responde à nossa vida em si. De novo, é a favor de porte de arma? Um vai falar sim, o outro vai falar não, o outro vai falar que não sabe. Mas por quê? Porque cada um já tem a sua cosmovisão pré-estabelecida para responder às coisas. Então, qual que é a minha missão aqui, a minha meta com esse tema? Como que o crente enxerga o mundo da forma que Deus deseja? Porque, se você perguntar para um islã, eu posso matar alguém? Talvez para ele, sim. Sim, vai poder matar. Por quê? A crença dele na religião faz com que ele creia que seja assim. Só que aí nós estamos partindo de novo. Qual que é o problema? Ele crê de uma forma e a gente crê de outra. Como saber quem está certo e quem está errado? Porque, novamente, qual é a verdadeira cor da camisa? Se um enxerga com óculos verde, vai ser verde para ele pro resto da vida. Como que então a gente faria para ele enxergar a verdadeira cor? Você tira e coloca um óculos que tem o grau e a lente correta para ele poder ver. Então, a cosmovisão, entendam que todos nós temos, por mais que nós não venhamos saber, não venhamos ter esse conhecimento explícito, mas todos nós temos pressupostos. Todos nós já temos sabe quando você fica pensando, às vezes, voando em coisas aleatórias? Querendo ou não, tudo aquilo que você crê, que você acredita que é certo ou errado, está ali inculcado no seu coração. Então, olha só. Como cristão, sabemos que as circunstâncias à nossa volta não são suficientes para moldar a forma que nós enxergamos a vida. A partir do momento que o homem cai no jardim do Éden, o pecado toma conta do ser humano e o faz perder o parâmetro ideal e perfeito, que é Deus. Nunca se esqueçam disso. Quando você compra um carro que você não sabe nem sequer como que liga, vem um manual junto. Quando você quer saber como que monta um armário pela primeira vez, existe um manual. Porque o manual vai mostrar que você tem que colocar uma perna aqui, uma outra aqui, colocar um suporte. Porque se eu quiser montar do jeito que eu quiser, aquilo não vai ser um armário. Não vai ser um guarda-roupa certo. Imagina se eu quiser construir uma casa que eu comece por cima. Não tem como. Toda casa tem que ter seu pilar, tem que ter a sua estrutura. Então, quando o homem peca lá no Jardim do Éden, que ele come aquele fruto que Deus falou que não era para ele poder comer, ele perdeu. Abra para mim, João, por favor, em Romanos 11:34, que a gente vai entender muito bem o porquê que o homem, a partir do momento que ele cai em pecado, ele perde a sua essência que é Deus. Então, se Deus saiu do seu referencial, o nosso coração não vai ficar vazio. Vai existir um espaço ali. E quem que vai se tornar aquele espaço? O próprio eu. A própria pessoa, ela se torna o Deus dela. E é incrível, né? Achou, João? Achei. Quer ler para nós, por favor? Romanos 11:34. Isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? O apóstolo Paulo está falando isso aos irmãos em Romanos, porque eles estavam abatidos na sua fé, vendo que Nero estava incendiando a cidade de Roma com aquelas pessoas que professavam ser crentes. Então os crentes perguntaram, e aí, do que valeu a pena servir a Deus? Então o apóstolo Paulo faz uma pergunta que ela é meio que retórica, mas ela já está com a sua resposta ali. Quem conheceu a mente de Deus? Quem te garante que as coisas que estão acontecendo à sua volta seja ruim? Por que ela não é algo bom? Então, a cosmovisão nossa está deturpada. Você já nasce com o seu pecado em você. Todas as coisas que tem em volta são para que a gente esqueça de Deus e faça com que o nosso eu seja louvado. Olha só, o homem longe de Deus permite que o seu coração seja o seu Deus.
A partir do momento que eu não vou mais à igreja, eu não preciso de ler a Bíblia, ou eu posso até ir, mas eu não vou crendo em Deus, o meu coração se torna o meu Deus. Por quê? A gente não presta louvor a Deus, como nós acabamos de fazer, nós não cultuamos. Se Deus não é, o Deus verdadeiro não está sendo cultuado, outro ídolo vai ser. E muitos deles vai ser quem? Nós mesmos. Por que a gente vive uma sociedade tão decaída com o seu amor próprio, com a sua exaltação? Porque nós cremos que o coração, nós cremos que Deus já não é mais suficiente. Boa noite, Juan. Boa noite. Então, só para o Juan recapitular, Deus no mundo atual já não é mais o centro para que a gente possa falar as coisas, decidir as coisas. O nosso coração se tornou o Deus desse século. Quando Salomão aqui, diz em Provérbios 4:23, ele fala: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Seu dinheiro? Seu conhecimento? Guarda o seu coração, porque dele é que procede todas as fontes da vida. Por isso que Jesus ele repreende os fariseus aqui em Mateus 15. Porque os fariseus falavam o quê? Você come com pecadores. Mas Jesus fala, aí ele faz até uma ilustração, por acaso quando você usa vasilha, você bebe um copo, você lava ele só por fora? Imagina, eu bebo hoje Coca-Cola, lavo o copo por fora, amanhã eu bebo suco de laranja. De onde que procede essas coisas ruins? Do nosso coração. Por que há assassinato, estupro, terrorismo? Por causa do coração do homem. Não pense que aquelas músicas sertanejas ou pops que falam que nós temos que amar as coisas, é só uma forma figurativa de querer dizer que o ser humano é bom. Mas não, o ser humano não é bom. Logo após este momento da queda, que o homem comeu daquele fruto proibido, que ele foi expulso, o homem passou a interpretar a realidade de maneira distorcida, atribuindo a diversos aspectos criados. Então, olha só. Se Deus criou tudo, criou o oceano, os planetas Terra, o universo, tudo. Quando Deus sai do seu referencial como criador, o homem coloca a criatura como aquilo que ele deve louvar. Por que os índios fazem a dança da chuva? Porque eles creem que a chuva é o Deus. A chuva é que merece ser louvada. O fogo. E quais seriam os deuses atuais? O carro, o status, o poder aquisitivo. Por quê? Deus já não é mais a essência de tudo. Então, tudo que é criado, eu quero louvar, eu quero engrandecer, eu quero dar a minha vida. Por isso que você vê uma facilidade em pessoas exaltarem popstars, cantores. Não que seja errado você gostar de um cantor, de ouvir uma boa música. Entretanto, se esse cantor ele tem muito mais afinidade com você do que Deus, se tornou um ídolo no seu coração. Então, olha só. Existem dois tipos de cosmovisão. Eu vou pedir o Juan que possa ler esse slide para nós, para poder interagir um pouco. Juan. Uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Uma cosmovisão pessoal constitui-se basicamente de duas dimensões ou matrizes principais e Pendentes. interdependentes. Isso. Uma delas é a matriz psicossocial. Boa. Essa compreende todos os pressupostos e percepções que acumulamos ao longo da vida, através da interação de nossa estrutura psico-cognitiva com a realidade externa, sobretudo a social. Olha só, umas palavras esquisitas, né? Psicossocial, cognitiva, parece aquelas coisas de psicólogo que quer dar um de sabichão. Resumindo isso daqui,
existe uma forma de você começar a enxergar a vida conforme a sua realidade à sua volta. Então, um exemplo. Vivo no Brasil. Para mim, o mundo ali de como que as coisas funcionam é o contexto do Brasil. Então, é trabalhar, chegar ao final de semana e sair, jogar bola, fazer essas coisas. Então, qual que seria um problema disso? De eu ser uma pessoa que sou moldada pelo meu local atual? Alguém saberia o problema disso? Se eu sou filho da minha circunvizinhança, então dependendo do bairro que eu moro, da região que eu moro, do país que eu moro, qual que é o problema que isso gera para um indivíduo? Único. O mundo é muito mais do que esse globo, essa bolha que a gente tem. Então, olha só. Essa primeira cosmovisão está se relacionado ao conhecimento que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida. Porque ninguém nasce sabendo as coisas. Só que, se eu começo a achar que eu sou maior ou melhor que alguém por causa da minha circunstância, o meu parâmetro é, de novo, é aquele óculos vermelho. Porque eu fui criado naquilo. Olha só, um exemplo prático desse problema de culturas. Um professor a dar aula, um professor aqui na América, quando ele dá aula, normalmente pode ser que ele queira que os seus alunos interagem com ele, falando, perguntando, não ficando apenas em silêncio. Isso é um sinal de que interagir com aquela pessoa que está dando a aula. Porém, na Coreia, se você é uma pessoa que começa a perguntar demais ao professor, isso se torna algo desrespeitoso. Então, olha só, nós temos a mesma coisa, dar aula. Por um lado, ficar em silêncio é nobre, é honroso, é bonito. Do outro lado, é algo feio. Como assim você fica perguntando toda hora? Imagina se num lugar que eu pergunto, eu peço alguém para poder ler. Isso é desrespeitoso, isso é chato, isso é feio. Mas a pergunta é, quem está certo e quem está errado? Entende como que o problema de você ser uma pessoa que acha que o mundo é daquele jeito pelas circunstâncias que você vive? É muito comum, normalmente, quando a gente escuta, pessoas que, um exemplo, que são nascidas na roça. Normalmente, quem é nascido em roça tende a achar que é melhor de forma braçal, que trabalha mais, tem mais resistência. Né? Quando eu acordava cedo. E de uma forma que eu vou menosprezar aquela pessoa que nasceu na cidade grande, que não sabe o que é cortar um milho, como que planta uma mandioca, um arroz, um alface. Só que onde que está o calcanhar de Aquiles disso? Normalmente, quem são as pessoas mais pobres? A da cidade ou da roça? Então, do que adianta você ser uma pessoa que tem um grande poder de juventude, que você possa trabalhar muito, acordar cedo, dormir cedo, fazer aquela rotina, se no final das contas aquele poder aquisitivo que você adquire não é tão bom assim? Então pensa, a diversidade é necessária para alguns pontos. Imagina se todo mecânico decide que ele, não, eu não quero saber mais de arrumar carro, porque arrumar carro é muito trabalho, suja muito, eu quero virar doutor, eu vou virar advogado. O que ia acontecer com os carros em volta? Ia tudo estragar e ninguém ia arrumar, porque não, eu não vou virar mecânico, mecânico suja. Eu quero ser advogado, ficar dentro do escritório com terno e ar-condicionado. Então a gente não pode deixar que a circunstância molde o nosso pensamento, porque o mundo é muito maior que isso. E sempre vai ter problemas, sempre, dentro da igreja. Por que tem pessoas que algumas saem, outras gostam? Porque talvez o pastor está falando do jeito que eu quero, o pastor está falando um assunto que eu gosto. Por que casamentos dão errados na maioria das vezes? A pessoa casa com impulso e conforme o tempo vai passando, vai descobrindo que a esposa pensa de uma forma e o marido pensa de outra. Só que eles sabem que eles são casados, eles são uma só carne agora, e um vai ter que abrir mão pelo outro. Por isso que a Bíblia é muito prática, muito rigorosa, a ponto de
Deus enxergar solteiros e casados. Não é pra gente ficar namorando 20 vezes para casar com o 11º e tá, agora eu gostei. Por quê? Lá na frente, quando as consequências vierem, vai ser muito grave. Vai ser muito terrorizante. Imagina você estar preso a uma pessoa que pensa totalmente de você, totalmente diferente de você, acredita em outras coisas. Imagina um macumbeiro casar com um católico. O macumbeiro vai querer fazer a encruzilhada dele, o católico vai fazer a missa. E onde que vai batizar o filho deles? Por isso que o apóstolo Paulo fala para não colocar sob julgo desigual. Para ter cosmovisões parecidas. E qual que é a nossa cosmovisão central, a base? Cristo. Por isso que vocês, meninas, rapazes, devemos procurar se relacionar com melhores amigos, pessoas da igreja. Porque por acaso poderia haver harmonia entre luz e trevas? Imagina, eu estou precisando de um conselho. Vou pedir meu amigo do mundo, que para ele se Deus existe ou não tanto faz? Então, ter uma forma de enxergar a vida com base apenas na circunstância a qual eu vivo é muito perigosa. É muito perigosa, porque eu vou estar sujeito a pensar que o mundo é isso aqui. Imagina nós, a maioria aqui que veio do Brasil e chegou aqui na América, para poder conhecer, desfrutar. Mas não é totalmente uma cultura diferente? As ruas são diferentes, as pessoas, o jeito de agir, de conversar, de falar. Então, não se prenda a achar que nós somos superiores a alguém apenas pelo nosso contexto anterior. É muito fácil eu falar que eu sou melhor porque onde que eu trabalhei tinha isso. Mas tem outras empresas que prestam talvez serviços melhores que o meu. Então, dando continuidade, tem esse problema de cultural. Olha só, temos um grande problema quando usamos a expressão é cultural. O problema está que nenhuma cultura é neutra. Nunca se esqueçam isso. Nenhuma cultura, seja a americana, seja a brasileira, seja a coreana, seja a chinesa, ela é uma cultura neutra, como se fosse algo assim, todo mundo faz, que bonitinho. Por quê? Ou essa cultura vai agradar a Deus, ou vai desagradá-lo. O que no Brasil é cultural, todo ano tem? Carnaval. É cultura do brasileiro o carnaval. Parece que quando acaba ele fica esperando dar os 365 dias para voltar do outro ano e começar de novo aquela festa. Por quê? Porque é uma forma cultural de desonrar a Deus. Mas quem mora no Brasil não parece algo normal? Tipo assim, não, todo ano a gente faz isso. O problema do pecado, o pecado contínuo, parece que, tá ok, né? Menti só uma vez, roubei só uma vez, ninguém viu, ninguém descobriu. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um cônjuge decide estudar fora e se ausentar do seu companheiro por muito tempo. Então, normalmente a gente sabe que aqui nos colleges, para você poder estudar, normalmente que tem umas condições financeiras mais baratas, você vai precisar morar lá. E não vai ser aqui perto de Boston, vai ser mais longe. Então você vai precisar mudar. E consequentemente, se você for sozinho, é mais barato. Até aqui, para poder alugar uma casa, se você aluga um quarto só, é mais barato que uma casa. Parece ser uma coisa boa. Apenas é cultural. Não é cultural as pessoas decidirem estudar aquela coisa de sonho americano. Porém, nós temos algo que é cultural, que vai contrário à Bíblia. Olha só, 1 Coríntios 7:5. Não vos desfraudeis um ao outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa inconsistência. Então, olha só, quem é casado não pode falar assim, eu vou viajar sozinho, vou ficar um mês em outro país, porque eu quero. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão, existe uma exceção, por mútuo consentimento. Então, a esposa diz que sim e o marido diz que sim. Para quê?
Para que eu vou me ausentar dessa pessoa? Somente a oração. Então, lá no Brasil eu via muito um crente, homem, congregando numa igreja A e a esposa congregando na igreja B. Faz sentido, numa ideia de matrimônio, a pessoa não estar próxima dentro da igreja. Como deve ser o casamento dessas pessoas? Se já não está destruído, já está já tá no abismo, já está caminhando para ser isso. Por quê? Somente para oração. Casou, acabou. Não é cultural fazer essas coisas, que o carnaval é cultural do Brasil. Mas tá errado. O Halloween que vai começar agora, perante Deus, tá errado. Que você não deve ficar cultuando pessoas mortas. Porque a história do Halloween mesmo não é uma questão apenas artística, né? Que belo você vê algo monstruoso, uma filosofia, uma poesia por detrás. É algo que você está cultuando a pessoas mortas. E Deus não se agrada disso, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Foi isso que Jesus falou. E todo aquele que o recebe não recebe também a vida eterna. Então Deus não é Deus de mortos. Por que a gente está cultuando pessoas mortas? Como se houvesse uma forma de conversar com aqueles que já foram para o além, como algumas religiões fazem. Porque nós cremos que Deus é o nosso centro. Então, olha só, por mais que algo pareça normal pelo fato de ser cultural, carnaval, qualquer outra coisa, ainda estaria errado, onde quer que fosse, por causa do mandamento bíblico. Olha só um exemplo, os índios. Os índios não são de forma cultural nossa. Eles não andam seminus. Mas lá entre eles é normal, é como se todo mundo aqui tivesse de roupa. E eles não vão ficar analisando a parte íntima do outro. Só que está errado. Deus preserva o corpo. Nós não somos templo do Espírito Santo. Deus não quer que a gente fique andando, fazendo as coisas com nós mesmos, da forma que a gente quer. Então eu vou decidir ficar andando no seminu em um lugar. Mas é cultural. Quando os portugueses chegaram lá no Brasil, os índios já estavam todos seminus. E aí? Fala com eles que está errado. Prega o evangelho. Eles necessitam conhecer de Jesus. Estavam lá aquele tempo todo sem saber que Jesus existia, por isso que nós temos o mandamento de pregar o evangelho até os quatro cantos da terra. Achavam que a chuva, aquela madeira, era o Deus deles. Estavam errados. Então não se molde a pensar que é comum hoje não querer ter filhos. Um casal casa e fala, vamos ter um cachorro, é o nosso filho. Foi mandamento de Deus, multiplicai-vos. Filho é a herança do Senhor. Se você não quer ter um filho, então não case. A partir do momento que você casar, é obrigação ter filhos. É obrigação. Está lá em Gênesis 1. Então, a gente tem muito esse problema de pecados socialmente aceitos. Sabe? Aquela mentiria para agradar o chefe. Então, assim, vamos mentir porque é melhor do que arrumar confusão. É algo cultural nosso, já virou na rotina. Chegar atrasado na igreja. Quando eu era diácono na igreja, era sempre, lá no Brasil, era sempre as mesmas pessoas. O culto começava às 7 horas da noite. As pessoas que mais chegavam atrasadas eram as que mais moravam perto da igreja. Era incrível. A pessoa que morava uns 2 quarteirão perto da casa. Chegavam atrasados e era todo santo domingo. E a gente ficava lá, né? Ô irmão, espera aí que o pastor está orando. O pastor está lendo a Bíblia. Por quê? É normal chegar atrasado. O brasileiro chega atrasado. Só que quando ele chega numa outra cultura que é os Estados Unidos, dá um choque de realidade. Então, nós não podemos perder essa essência que Deus continua sendo Deus. Independente se eu creio ou não, independente do tempo que se passa, porque vai ser tendencioso a nós. Por que muita gente hoje prefere gastar tempo como adquirir riquezas, dinheiro, mas como se tornar uma pessoa melhor? Porque de forma cultural já ficou aceito, já ficou, é isso mesmo.
Então agora nós temos a outra dimensão da cosmovisão cristã. Simone, você pode ler para nós? Por favor. A outra dimensão, por sua vez, transcende a dimensão psicossocial e se caracteriza como centro espiritual. Portanto, fundamentalmente religioso do nosso ser. Essa dimensão fundamental do nosso ser, que a Escritura chama de coração, é a instância central e originária de onde parte de todos os influxos afetivos, motivacionais e Industriários. Que fazem com que nós devotamos ao Deus verdadeiro ou a um ídolo. Então, olha só. Primeiro, você tem a opção de decidir fazer as coisas com base à sua volta, né? As circunstâncias. Então, se eu nasci no Brasil, eu vou ter aquela rotina. Só que não se engane que aonde que você estiver, a sua forma de interpretar o mundo vai estar relacionada àquilo que você acredita. Porque se eu chego num lugar que é comum o aborto ser aprovado, se eu entendo para mim que está errado, em qualquer lugar que eu estiver, vai estar errado para mim. Como para o outro, se for aprovado, é aprovado. Então, por que a gente vê um país que na sua jurisdição, é um país protestante, cristão, mas na prática a gente não vê um certo cristianismo? Porque nós temos a diferença clara de você saber as coisas, mas não crer naquilo. Olha só. Quando você decide faltar à igreja, porque você não quer, fala assim, não, essa igreja tá chata, eu não gosto de igreja. Você ouviu várias vezes sua mãe ou pessoas próximas falando que Jesus era tudo, que Jesus era o centro de todas as coisas, que ele traria as respostas, que estar com Deus é melhor. Por que é muito, muito comum você escutar um funk, que o funkeiro fala, Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por o Senhor ter abençoado o nosso assalto lá no carro forte. Ele sabe que Deus é um bom caminho, só que o coração dele fala assim, o quê? Me prender a algo puro, santo? Não, eu gosto da perversidade, eu gosto de ser mal, de fazer as coisas ruins. Então, é muito comum você saber as coisas certas e mesmo assim fazer errado. Um usuário de drogas, se você perguntar para ele, isso aí é bom para você? Vai falar, claro que não. Se ele ainda tiver em sã consciência, ele vai falar, não, não é bom. Mas por que você ainda usa se não é bom? Porque o coração dele decidiu amar aquilo. Decidiu. Então, entenda que o nosso coração é o pilar dessa casa. É o pilar dessa casa. Por mais que você não perceba, e isso que é fundamental, até então ninguém sabia qual era o significado da palavra cosmovisão. Mas você tinha os seus pressupostos na sua vida. Você tem ainda e você terá até o dia que você morrer. E isso é inconsciente. É totalmente inconsciente. Se um médico chegar para você e perguntar, toma esse remédio de pirona que vai fazer sua cabeça melhorar. Para você, ok, o médico falou, tá falado. Não vou discutir com ele. Por quê? Já é algo que você entende, o médico falou a verdade. Esse chão aqui, ninguém chegou aqui, ó, Cleitinho, você fez a manutenção certa, e que se cair com nós aqui? Não, gente, você olhou lá fora, a casa tá inteira, beleza, vou entrar lá. Então já são coisas que vão no nosso inconsciente sem que a gente perceba. E o problema tá aí. Você vai ficar errando. Como que você não sabe qual é o problema? Como que você vai saber qual é a solução? Dando continuidade, nós não pensamos que o chão vai abrir e nos engolir. Tudo que você faz de forma consciente ou não,
está fixado aquilo que o seu coração acredita ser a verdade para ele. Quem gosta de ouvir uma verdade que machuca, que atire a primeira pedra, porque a gente não gosta. Normalmente, presta atenção, quando a gente vai fazer algo de errado, quer dizer, a gente sabe que é errado. Quem que a gente pergunta? Sempre aquela pessoa que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Então, tô pensando em trancar a faculdade porque eu não gosto mais de estudar. Quero vagabundear. Quero fazer as coisas erradas. Eu vou perguntar ao meu pai, à minha mãe, uma pessoa mais sábia? Não. Vou perguntar ao meu colega que só fica no videogame o dia inteiro, que não quer saber nada da vida. Por quê? Porque o nosso coração quer as coisas mais gostosas, prazerosas naquele momento. E se for errado? Não importa, contanto que eu seja feliz. Não é essa a ideia? Por que a gente tem que ter disciplina? Não, para que disciplina? Disciplina fica para lá. E é triste pensar que quando alguém está em pecado, o seu coração tende a cauterizar. Por que, gente, que muita gente sai da igreja depois de tanto tempo caminhando? Nossa, eu cansei de ver lá no Brasil pessoas que eram diáconos, presbíteros, ministravam lá na igreja, de repente saíram, como se nunca tivessem sido crentes de verdade. Por quê? Você começa a pecar ali, você começa com um cigarro, um vape, depois você vai para um cigarro normal, depois para uma maconha, depois você vai só progredindo, né? Como Nietzsche disse uma vez, um abismo chama... Nietzsche não. Salomão diz, um abismo chama outro abismo, né? Você começa algo errado, aquele gigantesco, e um mal vai chamando outro mal, porque você não vai parar por ali. Então, nunca se esqueçam que quanto mais pecado sem arrependimento, sem confissão, mais fácil é abandonar a igreja. Muito fácil. Você começa com, será que o que o pastor, né, o que a Bíblia fala é verdade? Já começa a ter aquela dúvida, aquela semente de Satanás vai começar a florescer. E o decorrer da vida, que é comum para todos, dificuldades, crises, as pessoas começam a ter essas dificuldades, mas o seu coração não está firmado em Jesus. Lembra quando ele falou que quando viesse a tempestade, quem tivesse na rocha iria permanecer, mas quem tivesse sua casa na areia. Então, qual que é a única forma dessa pessoa voltar para a igreja? Deus trocando o seu coração de pedra. Tirando, fazendo o quê? Um 180 graus. Fazendo com que a pessoa volte a enxergar daquela forma que Deus deseja que nós enxergamos o mundo. Isso a gente não pode esquecer. Deus criou o mundo de uma forma que Ele quer que seja daquela forma. Não é o que o Lucas acha que é certo para a igreja. Porque se perguntasse cada um aqui, como que é a igreja ideal para você? Talvez a igreja ideal para uns é que seja uma vez no mês só. Para outros é que seja com a parede preta, tenha muitas luzes, tenha mágica para atrair as pessoas. Por quê? Cada um vai pensar de uma forma. Só que Deus já falou, eu quero que minha igreja seja assim. A igreja é a noiva de Cristo. Então, como que eu deixo aquele pecado ali e começo a voltar ao caminho de Deus? Trocando nosso coração de pedra. Conforme o pecado vai vir a mentira, a amargura, não perdoar as pessoas. E é algo muito difícil perdoar alguém. Perdoar de verdade. Porque esse negócio de, ok, tudo bem, você fica aí que eu fico aqui e nunca mais conversa comigo, é fácil demais. E não é esse o perdão que Jesus diz, perdoai-vos 70 vezes 7, se for necessário. Então, a cosmovisão, o comprometimento do coração, também faz uma lógica por detrás do indivíduo. Pensa uma rede de pesca quando a gente ia pescar com os meninos. Você tem todo o seu pensamento por detrás do que é a igreja. E isso já fica esperto para vocês que são mais novos quando forem para a faculdade. Porque
os professores vão atacar as suas bases daquilo que você acreditou. Será que esse negócio de fazer sexo só depois do casamento é verdade mesmo? Olha só para você ver os outros que fazem. Vai, e a partir do momento que a sua fé não tiver firmada 100%, qualquer coisinha vai te abalar. Vai te fazer tropeçar e você não vai estar nem aí, porque nunca acreditou de verdade naquilo. E é isso é triste pensar que muita gente vai para a igreja porque é forçado. Ou lê a Bíblia porque se eu não ler, eu não vou... O cargo de igreja, né, diácono. Agora que eu virei diácono, tem que ler Bíblia, né? Porque imagina o diácono ler Bíblia. A pessoa tem um pensamento como se fosse algo assim, nossa, que peso, em vez de ser algo prazeroso. Nossa, antes eu nem gostava de Deus, agora eu tenho a oportunidade de ver o que Ele quer falar para mim. Então, a partir do momento que a pessoa descrê daquilo, a fé dela fica fragilizada. Da mesma forma, por outro lado, o ateu quando se converte, o islã quando se converte, o muçulmano, o agnóstico, quando aquela fé dele que o mundo veio a ser criado do nada, nós cremos que o mundo foi criado do nada? Uma pergunta que eu faço para vocês. Nós cremos que o mundo foi criado do nada? Sim, a gente crê que o mundo foi criado do nada. Porque Deus não faz todas as coisas até do nada vier. Só que o ateu crê que, estalou aqui e criou. Nós cremos que esse estralar de dedos que houve luz, foi Deus que fez. Tem um por detrás. Então nós também cremos que o mundo veio do nada. Porque se ele é Deus de fazer as coisas, até aquelas que não existem, se eu pedir para você pensar em algo que não existe, você não vai conseguir. Porque a partir do momento que você criar um carro e cria um carro na sua cabeça que nunca existiu. Se você já criou na sua cabeça, agora ele existe. Quer dizer, não vai existir para mim, que eu não sei o que você está pensando, mas ele existe. Então, tenham em mente que Deus, eu preciso que o meu coração seja entregue a Ti. Se o meu coração não estiver entregue a Jesus, meus irmãos, ai, ai. Então, olha só, é muito comum ver uma pessoa que se diz cristã e acredita em um Deus criador do universo, mas ao mesmo tempo anda totalmente ansioso com o dia de amanhã. Jesus falou nesse contexto aqui de Mateus 6, o Sermão do Monte, ele fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque os lírios do campo, os passarinhos, Deus cuida deles. Imagina vocês que são maiores que os passarinhos e os lírios dos campos. Você acha que Deus vai te deixar passar fome? Ainda mais um crente que tem a comunidade da igreja. Se algum dia eu ficar desempregado, o que eu faço como um bom crente? Meus irmãos, pessoas que têm empresas, que trabalham aí, poderiam me ajudar profissionalmente? Olha que maravilha que a igreja, como uma forma de comunidade, proporciona para o crente. Só que tem muito crente que anda como um ateu. Por que Jesus fala assim, não andei como os ímpios, que não sabem o que haverão de comer? Porque o ímpio lá fora, meus irmãos, quando vem uma pandemia, meu Deus do céu, agora eu vou passar fome. Só rodava na Uber. A Uber não pode rodar agora porque está na pandemia, eu vou passar fome. A pessoa não consegue enxergar com os seus olhos da fé que Deus vai mandar os nutrientes necessários. Quantos de nós aqui literalmente passamos fome? Você abria a geladeira, abria o armário e falou assim, não tenho nem um pão dormido de uma semana atrás para me comer. Talvez nenhum de nós passamos por isso. E por que o nosso coração ainda ele tende a Deus, vai dar errado. Ou nem Deus, né? A gente só lembra de Deus no final. A gente tenta fazer tudo com a força do nosso braço. Por quê? Na teoria, legal, Deus é o Criador mesmo. Viu? Esse ar que a gente está respirando aqui está invisível, as árvores lá fora, os animais, as pessoas, foi Deus que criou. Só que o meu coração não crê que Deus vai me suprir. Não crê que tudo isso que está à minha volta, de fato, seja importante, seja legal. Então, essa pessoa sabe, mas ela não crê na promessa de Deus. Quando o salmista diz, em paz me deito e logo me pego no sono,
O que está querendo dizer por aquilo dali? Eu deito tranquilo, repousando, porque eu sei que o meu Deus está acordado a todo momento. Que ele não é igual nós que necessita dormir todos os dias. E necessita dormir 8, 10 horas por dia. Que eu gostaria de dormir mais tempo, né? Mas não posso. Então, um exemplo também é Abraão. Quando Deus falou para ele, você vai ser pai de multidões. O que Abraão fez? Você, vou, tão legal. Sara, traz sua concubina lá. Porque a Sara não podia ter filho. Abraão não conseguiu enxergar que o próprio Deus que falou com ele, que faz os mortos reviverem, faria um milagre. Que é fazer uma mulher velha de 70 anos. Imagina uma idosa de 70 anos sendo grávida pela primeira vez. Abraão e Sara não conseguiram enxergar. Tanto que Sara ri. Por isso que o significado do nome de Isaac é rir, porque ela riu e falou assim, eu sou velha e vou ficar grávida. Que coisa louca. Imagina eu falar aqui que eu vou fazer fogo sair das minhas mãos. Vocês vão me chamar de louco, porque eu não sei fazer fogo daqui do nada. Então Sara, meio que, Deus é louco. Parece que ele não sabe que eu sou velha. Quem diz que velha engravida? Aí o que eles fizeram? Vou dar um jeitinho brasileiro, né? Vou trazer a concubina lá. Olha o inferno que virou na vida de Sara, porque a concubina dela começou a falar, né? Aí, ó, eu tenho um filho com seu marido. Começou a jogar na cara dela. Olha que loucura, parece cena de novela mesmo, né? O cara que é casado com uma, que tem filho com a outra. E o que os crentes fazem lá na Rede Globo? Bate palma, né? Que legal, não perco um episódio da novela. Porque na sua teoria, não é pecado, adultério é errado. Mas na prática é gostoso ver um caos por fora, né? Então, sempre tenha em mente, Deus, me faça ver a vida como ela é, que o Senhor deseja que eu veja. Não é como a igreja presbiteriana quer, como o meu pai quer, é como Deus quer que seja. Cristo, ele saiba todos os mandamentos, todas as doutrinas, o seu coração não acredita que aquilo seja verdade, que eu tinha acabado de falar. Esse poderia ser um ponto que difere também do joio e do trigo. Por que é muito fácil a gente ver uma igreja vazia quando a palavra de Deus é pregada? Porque não tem raiz, não tem sustentação, então fica de lado. Então, sejamos obedientes a Deus. Não sejamos como os fariseus. Jesus falou, vocês erram e não conhecem as escrituras. Porque se eu não leio a Bíblia, quando você perguntar para o seu pai, para sua mãe, uma pessoa que você acha que ela é sábia, se ela não citar um versículo da Bíblia, tem mais de 30 mil versículos aqui, se ela não conseguir citar um, você acha que o coração dela está onde? Em Deus? Nunca. Nunca. E se isso daqui, que é o poder de Deus, não faz parte da minha vida, eu vou saber quem é o Deus verdadeiro. Eu vou saber quem é o Deus que vai lá no domingo lá e o pastor prega. Ou que as pessoas falam, né? Que Deus escreve certos por linhas tortas. Olha que coisa bonita. Qual versículo que é esse? Heresias 4:6, né? Deus escreve certos por linhas tortas. E os crentes... idoso é engraçado, né? Compartilha lá no status. A palavra de Deus do dia de hoje. Erram em não conhecer as escrituras. E, por consequentemente, nem o poder de Deus. Então, o meu desejo é que a gente seja mais do que pessoas que só frequentadoras de igreja, né? Faz sentido eu ir numa academia e ficar sentado lá na recepção, ficar 1 hora lá sentado na recepção, e depois eu vou embora. Eu vou ter resultado? Eu vou emagrecer? Eu vou ganhar músculo? Não. Eu necessito fazer parte daquela comunidade ali da academia. Da mesma forma, é dentro da igreja. Se eu ficar ali só observando, o pastor pregou, acabou o culto, agora eu vou embora para casa, não tem mais nada para fazer. Sejamos ativos. Se não, imagina eu falar assim, eu faço um ano de academia, vou lá todo dia 1 hora, só que eu fico parado, eu não movimento, não faço exercício. Eu vou estar a mesma pessoa, talvez até pior do que quando eu cheguei. Por quê? Só fiquei parado, não tive participação. Então,
que nós tenhamos participação na igreja, de fato. Que Deus possa mudar o nosso coração. Deus, eu necessito aprender de ti. Eu necessito ansiar pelas tuas vontades. Né? O apóstolo Paulo fala, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade. Se dependesse de mim, se dependesse de você, se você tivesse feito tudo que você queria, talvez você estaria aqui hoje conosco. Se você tivesse, eu quero fazer aquilo. Ou eu quero matar alguém. Não teria consequências? Eu quero roubar, eu quero fazer o que for. Se a gente faz sempre aquilo que nós quisermos, vai haver consequências. Então, entendam, a vontade de Deus, por mais que naquele momento seja ruim, pode ser que só na vida eterna a gente venha entender por que nós sofremos tanto. Né? E para finalizar, eu vou só explicar de forma resumida por que o nome do livro se chama Dando-se Nome ao Elefante. Menino, a gente sabe como que menino é arteiro, né? Uma criança perguntou pro seu pai, quem que o planeta Terra aqui, por que ele não cai? Né? Ele teve aula de geografia, por que o planeta não cai? E o pai sabiamente respondeu, filho, é porque um camelo segura o planeta Terra. E criança, você fala as coisas, ele acredita, beleza, foi embora. Só que criança é arteira, minha gente. Criança faz umas perguntas que a gente não sabe nem responder direito, né? Aquelas perguntas que você fica assim, eita, meu Deus do céu. Aí o filho dele chegou no outro dia e falou assim, pai, mas se um camelo segura o universo, o planeta Terra, quem segura o camelo pro camelo não cair? Meu filho, tá na bolsa do canguru. Tá. Aí o menino foi embora e voltou e falou assim, pai, se o planeta Terra é sustentado pelo camelo e o camelo está sendo sustentado pelo canguru, quem sustenta o canguru? Percebe que toda hora vai ficar naquela assim, uai. Aí o pai falou assim, meu filho, é um elefante aí que você perde de vista. Então, o nome deste livro é Dando Nome a Esse Elefante. Quem que é que sustenta todas as coisas? Quem? Deus. Quem que permitiu que nós viéssemos hoje aqui de forma tranquila? E se por algum motivo da vontade soberana dele também seja o último encontro nosso, o que a gente vai fazer? Nada. Porque quem sustenta todas as coisas é Deus. Né? Então o nome do livro é Dando Nome a Esse Elefante, que o pai falou, filha, é um elefante aí. Quem que é o Deus desconhecido, como o apóstolo Paulo encontrou ali, né? É o Deus da Bíblia, é o Deus das Escrituras. Então eu vou finalizar por aqui, vou fazer mais uma oração para a gente poder encerrar, ok? Santo Deus, eterno e poderoso Pai, mais uma vez, Deus, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, por o Senhor ter permitido que, mais uma vez, Deus, possamos estar reunidos em comunhão, permitindo ouvir a Tua palavra, conhecer de Ti, aprender de Ti. E, Deus, muda o nosso coração corrompido. Não permita que nós venhamos ser crentes mornos, o qual chegará o dia que o Senhor vai nos vomitar, Deus. Porque se uma água fria serve para beber e uma água quente para fazer um líquido, um café, algo do tipo, o morno não serve para nada, Deus. É o nem cá nem lá. Então permita, Deus, que nós possamos usufruir dessa vida da melhor forma possível, sempre na Tua presença, Deus. Sempre na Tua presença, independente de circunstâncias que virão. Nós sabemos, Deus, que o mundo caído jaz do maligno, não significa que vai ser só flores, só coisas boas, haverá corrupção, haverá tristeza, haverá ranger de dentes, mas que a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso anseio esteja somente em Cristo, Deus, até a Tua volta, Senhor. Então permita, nos mantenham firmes na fé, Deus, que nós nunca venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Esta oração que nós fazemos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, assim nós estamos encerrados nossa primeira aula. Daqui, talvez, 15 dias nós voltamos aqui para dar continuidade.
E eu agradeço a presença de todos. Ok? Muito obrigado. Peitinho, se você quiser dar alguma palavra, uma mensagem, nós estamos na sua casa aí. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então a gente está assim, encerrado.